Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala, Xinha. Você sabia que os sonhos de Deus jamais envelhecem? Os nossos sonhos às vezes podem parecer que nunca vão acontecer, mas os sonhos de Deus acontecem no momento certo. Eu vou ler para vocês Salmo 77, 14, que diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. E Marcos 10, 27 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. No meu livro 2, como no 1 também, eu falo de testemunhos de vida. E houve um milagre na nossa família, que foi com uma pessoa especial, que foi meu irmão. Por 2 vezes, ou mais até, ele quase perdeu a vida, porque ele sofreu acidentes e situações que abalaram a estrutura dele e da família. E ele agora mora no Paraná, e esse fim de semana ele está me visitando, e eu vou convidar ele para dar um testemunho. Ele não sabe disso, então não se assustem que eu vou dar uns gritinhos. Ô meu irmão, vem aqui! Pandemia, nós tomamos chimarrão com as cuias. Ô meu irmão, você tá no Fala, Xinha! Fala, Xinha! Ô pessoal! Ô meu irmão, Tomar chimarrão de 2 aqui. Uma cuia lá e outra aqui, um brinde pra ti. Aqui no Fala, Xinha. ô meu irmão, eu te aprontei uma. O que tu fez? Eu tava falando um pouquinho de milagre. E tu é um dos meus personagens no livro 2 e no 1 também. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu para nós. Muitos colocam a culpa só no inimigo, né? Mas o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir, não é 24 minutos por dia, 24 horas por dia. E eu e esse meu irmão já passamos umas boas juntos. Verdade. E eu me lembro quando ele era bem... A cadeira é boa, né? Ele era bem criancinha, agora não me lembro a idade, mas era... A minha mãe ia trabalhar, eu tinha 9, 10 anos mais ou menos, 11, 12, eu comecei a trabalhar na empresa com 9 anos. Naquela época eu trabalhava para ajudar meus pais. E daí teve uma época que minha mãe foi trabalhar e eu fiquei em casa e ela deixou o feijão no fogo. E ela disse: Xinha, levanta e cuida do feijão, estou indo para trabalhar, tá, mãe? E a mãe foi e eu peguei no sono de novo. E eu creio que eu desmaiei, porque esse meu mano aqui começava: mana, fogo, quente, em alemão quente é Reis, ele dizia Reis, fogo, mana, fogo, até que eu consegui voltar, eu fiquei zagando, como é? Perdia? Bambeando. Tá. E daí eu fui lá, desliguei Ela é assim, viu? fogão, falo um monte de coisa errada. Eu desliguei o fogão, bem, a panela virou uma peneira, a semana inteira ficou cheirando aquele cheiro de queimado, de feijão. E eu vejo assim que o inimigo quis destruir a vida dele, né? E o meu irmão eu sou a mais velha, tenho 3 irmãos. Daí o outro... E eu que sou mais bonito. Ele é o mais novo. Mais Esse bonito. meu outro irmão tomava um cardenal. E o cardenal era para não dar desarritmia. E esse aqui, um dia peguei ele sentado na cozinha, eu cuidava dele, tinha tomado não sei quantos cardenal. Então, eu me lembro que quando eu era pequeno fui consagrado pela minha mãe. Fui consagrado para ser pastor. E por ela, né? Porque ela me ofereceu para Jesus e nem ela sabia ainda do que ia acontecer na minha vida, o que ia acontecer na nossa vida, na nossa caminhada. E depois de muito tempo vivendo no mundo,
bebendo, achando que as coisas do mundo e o dinheiro traria felicidade e traria uma paz, um conforto no meu coração. Eu me lembro que a minha irmã Virgínia, ela dizia: ah, mãe, precisa conhecer Jesus, precisa ir para os cultos comigo, precisa estar junto com a gente. E eu chamava ela de louca, fanática. Eu não acreditava nessas coisas, porque Jesus é aquele que está lá naquela cruz. Não entendia que Jesus tinha feito, né? Que ele tinha morrido pelos meus pecados. Aí, depois de um tempo, depois de muita luta, de muita resistência, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu lembro que eu estava me separando, eu tinha me separado da minha esposa, tinha deixado minha esposa, minha filha. E aí, numa reunião familiar que nós tínhamos, onde a Virgínia passava a palavra para nós, eu aceitei Jesus naquele dia. E eu lembro que era uma noite fria, eu dobrei meus joelhos na sala e eu senti a presença, nítida presença do Espírito Santo tocando minha vida. E depois daquele dia foram acontecendo várias coisas, né? Eu sempre digo que eu tive que perder R$1 milhão no tempo que eu tinha uma empresa para conhecer Jesus. Então eu sou o homem de R$1 milhão. Como tinha aquele o Homem de Ferro, o Cyborg lá, que na época, $1 milhão. há 1900 lá para trás, que tinha um filme que chamava Cyborg. Então ele era o homem de $1 milhão. E eu sou R$1 milhão, que eu vejo assim, que além do preço que Jesus pagou por mim na cruz, pelos meus pecados, eu ainda tive que perder muita coisa para conhecer ele. Outra perguntinha, porque eu conto a história no livro 2, aí eu não vou contar tudo, né? Porque senão eles não vão comprar meu livro quando ele for publicado. Compre o livro dela. E eu já li o livro dela, é muito bom o livro dela. Mas agora estou falando do 2. O 2 eu ainda não comprei, porque ela ainda não lançou. Então compra o 1 para ela vender e fazer o 2. É isso aí. E tu teve uma experiência de quase morte, né, meu irmão? E eu me lembro, assim, a revelação que Deus me deu naquele dia, e eu nem lembrava que aquela palavra existia. Era aneurisma. E eu fui correndo para o médico perguntar se podia ser isso, e o médico disse não é. Mas o médico saiu correndo, que eu acho que aquilo deu um clique nele, e foram fazer os exames e era aneurisma. E o médico encaminhou, pegou a ambulância já, preparou a ambulância para levar ele direto à cidade em Gramado, onde tem um especialista nessa área. E o especialista fez os exames e era tudo uma fortuna. Vocês têm que ler o livro para ver o que a gente enfrentou. E estávamos em busca de um milagre. E o médico dizia: eu não sei como ele ainda não morreu. E muitos morreram naquele fim de semana. Eu estava junto com a família deles. E ele, o aquário, essa água é do aquário. Nós temos um aquário de jardim e agora parou um pouco a água. E a gente viu muita gente morrendo naquele hospital, né? Do outro lado tá a Ana, né? E a Aninha. E eu passei uns momentos muito difíceis, eu e a esposa dele junto com ele. E também de alegria, né? Então ele vai contar um pouquinho sobre essa experiência que ele teve de quase morte. E o que isso mudou na tua vida. Eu lembro que até a hora de chegar, assim, a hora de fazer a cirurgia, eu estava muito tranquilo. E só com muita dor, né? Com muita dor, né? Muita dor. Muita dor, tinha muita dor, como se a sensação era de que minha cabeça estava dentro de uma prensa e que estava sendo apertada e sendo espremida a minha cabeça, né? De tão forte que era a dor. Eu lembro que eu tomei morfina. Meu outro irmão, o Sérgio, estava comigo. Eu disse: mano, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguma coisa. Eu lembro que ele orava comigo, não passava. E aí eles fizeram uma injeção de morfina, né? E aí começou a aliviar aquela dor.
E depois eu fui então para a sala da UTI, onde eles começaram a me preparar para essa cirurgia. Então, na minha mente, no meu coração, eu senti que não era algo para a morte, né? Eu senti que era algo, Deus me preparando para alguma coisa. E eu lembro que eu achei assim, não, eu vou fazer minha cirurgia, vai ser tudo bem, vou sair, vai estar tudo tranquilo. Aí, quando começou a entrar meus irmãos na UTI, minha esposa trouxe meus filhos, comecei a dizer, nossa, estão se despedindo de mim, né? Eu acho que vou morrer. Meu pensamento, o sentimento assim que bateu no meu coração, que quando saiu a última pessoa, então que eles falaram que eles iam começar a me preparar, eu pensei, então eu tô morto. Né? Posso interromper? É que ele não sabia que o médico tinha dito que qualquer espirro ele poderia morrer. Um espirro ia estourar, então o medo era alto, aquele medo. Eu não tinha noção disso, né? Porque eu achava que era uma coisa simples, era grave, mas era uma coisa simples. Depois então eu vim a saber, depois disso eu fiquei sabendo das palavras do médico, fiquei sabendo de que ele tinha dito então que se eu esperasse ia vir a falecer. A pessoa que tem aneurisma cerebral do jeito que eu tive, que é o grau 5, que é o máximo que tem, essa pessoa ela dura no máximo 5 horas. E tanto é que durante a minha recuperação, teve um caso, um rapaz de 27 anos, eu tinha 37 na época, ele entrou de manhã, o mesmo médico que atendeu a mim, atendeu ele não resistiu mais que 2 horas, ele veio a falecer. Então eu vejo sim que Deus tinha um plano, tem um plano na minha vida. Então tanto é que no momento lá que eu estava fazendo a anestesia, a anestesista falando comigo, eu lembro que ela perguntou se eu era uma pessoa importante. Eu disse, não, eu não sou importante. Importante é aquele que habita em mim. Porque muitas pessoas nunca tinham visto o hospital com tantas pessoas lá. Então assim, e aí eu falei para ela que tinha mais pessoas ainda, que a igreja toda no Brasil estava orando pela minha vida e que a gente acreditava no milagre. Aí eu lembro que naquele momento passei a anestesia e depois da cirurgia eu vim acordar não sei quantas horas depois. Eu sei que Deus me levou para um lugar e nesse lugar era o Vale da Sombra da Morte. E no Vale da Sombra da Morte eu dizia para Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? E eu começava a ouvir as pessoas chorarem, gritarem, pedindo por socorro. E eu disse para Deus, Deus, não é o meu lugar, não é aqui. E aí eu vi o céu se abrindo e nitidamente a mão de Deus veio no meio daquele vale, me pegou pelo braço e me levou embora. Então, ali foi o momento que eu vi assim que eu não estava preparado para a morte, não estava preparado para partir desse mundo, porque ainda existe um projeto, existe um plano de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, assim como acredito que o plano de Deus ele se estende a todas as pessoas que creem nele e aqueles que ainda não creem vão crer. Então eu sei que foi um milagre porque a gente não tinha recurso. As palavras do médico foram que eu não ia sobreviver, que eu ia ter sequelas, que minha esposa ia ter que me tratar numa cadeira de rodas e que eu nunca mais ia poder jogar futebol. Todas essas coisas. Então Deus foi tão maravilhoso, né, mano? Eu tô aqui, não tenho sequelas, consegui voltar a jogar futebol, bonito, como sempre, né? Então a gente, sabe, o que eu queria deixar assim registrado, né, para quem está assistindo esse vídeo, de que Deus existe, Deus tem um plano, o milagre de Deus existe, como a gente vê a multiplicação de pães, de peixe, de tantas coisas. Deus usa os médicos, a gente não é contra isso, né? Deus usa os médicos, mas foi um milagre. Foi um milagre. Tanto é que a gente falou com o doutor depois, hoje ele é um dos médicos mais renomados do país.
O que aconteceu na tua vida eu não tenho explicação. A medicina não explica o que aconteceu contigo. Porque até ele o disse aneurisma estava no tamanho de uma laranja. Eles falam então assim que ele falou que era impossível uma pessoa com o tipo de aneurisma que eu tive não ter sequela. Que eu ia ficar todo roxo depois da cirurgia, não tive um roxo, não tive nada. Por quê? Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E ia ficar até o fim da semana na UTI e na quarta já foi liberado. Isso, fiquei 3 dias apenas na UTI. Então, eu atribuo a minha vida hoje, a eu ter passado por isso, a um milagre verdadeiro de Jesus, né? E só eu sei que eu passei e que eu vi. Então, mas eu sei que Deus tem um plano e na medida que Deus for falando, a gente vai compartilhar também. E eu queria dizer para vocês assim, não desiste do teu sonho, não desiste da tua caminhada com Deus. Porque a minha caminhada hoje tem sido muito difícil, cheio de obstáculos, mas eu fico imaginando que se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse Deus, como seria a minha caminhada? Seria com obstáculos, mas será que eu ia conseguir permanecer? Será que eu ia conseguir continuar caminhando, continuar vivendo com todas as adversidades que tem nesse mundo? Tempo de pandemia agora, se eu fosse olhar, eu não poderia nem sair na rua. E eu continuo trabalhando e Deus tem guardado. E isso também eu atribuo a um milagre de Deus. Porque hoje eu tenho morado numa cidade muito grande e Deus tem guardado a minha casa. Tem guardado a minha vida, a minha família. E aquilo que Deus tem feito comigo, Deus vai fazer com todos aqueles que amam Ele, entregam a vida para Ele. Confiam, entregam e deixam Ele conduzir a vida. Então, o que eu queria deixar assim, né, mano, é que as pessoas, elas, esse mundo aí é um mundo perdido. Né? Eu sei que a minha vida, eu vivi muito tempo nesse mundo, já fiz muita coisa errada. Né? E Deus, ele conseguiu pegar um limão podre e tá mostrando para esse limão podre como ele pode ainda fazer uma limonada. E Deus é o açúcar. E ele dá o sabor gostoso da limonada. Então, assim, ele faz aquela coisa amarga, aquela coisa ruim ficar doce. Então, eu posso dizer assim, a vida sem Cristo, ele é um limão azedo. Mas a vida com Cristo fica uma limonada saborosa. Glória a Deus. Salmo 37:5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe, obrigada, meu irmão. É isso aí, gente. Fala, Xinha!